A educação não consiste em dar visão à alma, visto que ela já possui, mas sim em direcioná-la para a luz, ou seja, direcionar a sua visão ou o movimento da sua, a direção da sua visão para a luz. É mais ou menos dessa forma que Platão vai dizer que como a educação atua dentro da alma, e com isso a gente poderia resumir uma série de tomos e uma série de materiais que foram escritos acerca do tema, né? Porém, nunca poderíamos, de certa forma, esgotar a importância desse tema, independentemente de quantas páginas nós preenchêssemos. Ainda que eu acredite que simplesmente dá esta capacidade de saber de onde vem a luz seja um elemento muito correto, muito apropriado. Então, quando Platão vai colocar isso, ele explica tudo aquele contexto lá do mito da caverna, né, que fazer um vídeo só sobre esse mito depois, que eu poderia dizer que é um mito que resume bem tudo o que é a filosofia. E a filosofia então vem a ser uma ferramenta-chave no que tange ou no que consiste ser a educação. Sendo que eu poderia afirmar taxativamente que não existe verdadeira educação sem filosofia. Tá? Então, por uma série de razões, mas principalmente porque o filósofo é aquele que busca a verdade, né? Então, se ele é um amigo da sabedoria, um amigo dos sábios, um amigo daqueles que têm o conhecimento, ele é aquele que vai buscar a sabedoria, ou seja, o filósofo é aquele que busca a verdade, no fim das contas. Então, enquanto não buscarmos a verdade, enquanto não buscarmos o princípio das coisas, não há como pensarmos em educação. Todo o resto é apenas furada. Eu não posso pensar em uma educação que vise preparar a pessoa para o mercado de trabalho, porque isso é uma enganação, né? Uma vez que, até porque o próprio mercado de trabalho ele muda o tempo todo, né? E no próprio conceito, na própria raiz da palavra, não é disso que se trata. Uma vez que quando nós pensamos no mercado de trabalho, uma vez que quando nós pensamos em preparar o cidadão para realizar alguma atividade, estamos pensando em uma espécie de ferramenta, uma espécie de elemento que nós o outorgamos, né? Como, por exemplo, eu tenho este livro aqui e eu posso me utilizar para dele, eu sei manuseá-lo, né? Sei como lê-lo da esquerda para a direita, de cima para baixo e, enfim, como folheá-lo. E caso eu estivesse em um outro sistema de leitura, eu saberia que eu teria que me orientar por outras direções. O que quando vamos para a educação e o seu conceito, tudo se modifica grandemente, pois nós temos uma palavra que significa ex ducere, né? Ou seja, ex de fora e ducere de conduzir, né? Conduzir para fora, né? Trazer para fora, até tirar de dentro, né? Puxar de dentro. O que é que nós estamos querendo tirar de dentro ou trazer para fora? Né? Evidentemente, quando falamos de algo que é uma relação entre duas pessoas, entre aquele que sabe mais e aquele que sabe menos, entre o mestre e um discípulo, nós estamos falando de uma relação que precisa entre pessoas, né? E não há nada que eu queira tirar de dentro de forma concreta, assim, né? De maneira palpável. Evidentemente que isso se trata de uma linguagem figurativa, uma metáfora. E o que é que nós queremos tirar de dentro, né? Aí nós podemos nos favorecer, nos valer de uma série de informações que nós temos acerca da própria constituição humana e que é fundamentada, é baseada na filosofia, mas também dentro do campo religioso isso é muito exaltado, muito estudado, muito desenvolvido, tá? Porém, já que nós entramos nesse tema e que a filosofia é a base da verdadeira educação e que a educação consiste em direcionar para a visão correta das coisas, né? Ou seja, indicar onde está a verdade, podemos dizer que toda forma cultural, que se é uma cultura verdadeira e com cultura,
a gente sempre utiliza aqui o conceito trazido por Cícero, que vai falar de um cultivo de valores, o cultivo humano, tá? Então, se eu tomo isso como uma base, como um elemento que está bem assentado, como algo que é verdadeiro, e não cultura como qualquer porcaria que eu produza, né, como nós temos muito hoje, né, tudo é chamado de cultura. Eu tenho então que todo objeto cultural ele implica ou ele me impõe, ele pressupõe que eu tenha como base ou como necessidade uma verdadeira educação. Então todo elemento cultural ele vai ser em seu âmago, em seu cerne, uma estrutura educacional que faz com que nós tiremos de dentro o que nós temos de melhor. E essa estrutura educacional que vai, ao tirar de dentro aquilo que nós temos de melhor, conseguir estar em contato com a visão da luz da verdade. Então, esse processo todo, essa estrutura, né, é o que vai fundamentar todas as relações humanas que vão ter por base essa cultura, que nada mais é do que valores que tomamos como pressupostos para qualquer tipo de relação. Então, quando nós falamos, por exemplo, de fechar um negócio, né, nós estamos falando de fazer um acordo entre as partes e que já pressupomos que as duas partes vão ser beneficiadas em algum nível, né? Ou seja, eu tenho alguns valores que estão permeando aquela relação. Quando nós falamos de uma relação de amizade, nós estamos falando de uma relação de pessoas que possuem uma certa afinidade em relação a determinados temas, em relação a determinados elementos, mas que fundamentalmente tem uma afinidade em relação a seus valores, tá? Então, valores, cultura, educação, todos são elementos que estão, de certa forma, intimamente relacionados. E quando nós falamos de filosofia, nós estamos falando de uma busca da verdade que vai passar por uma necessária aquisição de valores. Quando nós falamos dessa aquisição desses valores, estamos falando de instaurar dentro do ser humano uma força moral que o capacite de seguir esses valores como uma trilha, né? Então, a filosofia ela entra como uma espécie de bússola interna que me faz com que eu não me perca em relação a onde estão os meus valores e para onde eu devo me direcionar para continuar a alcançar essas verdades. Percebe como há uma colisão, né? Ou seja, eu tenho um ponto inicial, né, de certos valores, de certa necessidade da verdade, tá? Eu tenho um ponto final que está relacionado novamente com esses mesmos valores, só que num ponto mais luminoso, onde eles se convertem em estruturas mais universais, tá? Então, a partir dessa universalidade que é própria da luz, que vem do alto, né? Ou seja, o sol que emana a luz do alto, né? E assim Platão vai nos colocar como a fonte do bem. Eu tenho uma necessidade de realizar uma espécie de sintonia, né? Ou seja, eu preciso sintonizar o meu conjunto de valores internos, né? O meu conjunto de princípios, tá? Ou até de mandamentos, se você tem uma vertente mais religiosa, pode ser também, para que eu possa encontrar no final esses mesmos princípios, esses mesmos elementos que condizem com a verdade. Na sua raiz, em sua essência, em sua origem, isso para todas as civilizações que podemos dizer tradicionais, nós temos uma confluência do que vem a ser isso, ou seja, da filosofia como uma ferramenta, um ponto de entrada, um ponto de busca dos valores, ou seja, a filosofia como algo que necessita estar alinhado com essa verdade. Não há uma filosofia do ponto de vista de
do próprio benefício, né? Talvez como nós poderíamos falar de uma sofística, né? Ou sofistas, que eram técnicos da oratória, técnicos do debate, técnicos do discurso e, consequentemente, por terem uma habilidade técnica muito grande, conseguiam ludibriar muitos dos seus ouvintes trabalhando para aquele que pagasse melhor, né? Afinal, a verdade pode ter um preço. Isso, né, segundo muitos atualmente, seria uma verdade, uma vez que se acha, né, se pensa que a verdade é apenas uma mera questão de você ter certas convenções estabelecidas, né? Então, se alguém me paga melhor e eu estou sendo beneficiado por isso, por que não modificá-las, as tais convenções? Então, é um tipo de comportamento que traz dentro de si uma grande fragilidade, né? Porque está sempre dependente de uma validação, né, externa, seja ela em aplauso, seja ela em dinheiro, né? Todas essas coisas que, embora possam nos satisfazer, né, possam nos dar um certo prazer, não nos dá uma presença de espírito, não nos dá uma, um preenchimento, né? E daí então que eu sempre trabalho aqui essa formação integral que dá a filosofia, né? Uma vez que quando você pensa, bom, eu tenho a alma está aprisionada na caverna, né? Vamos pensar assim, e eu preciso tirá-la de daí, né? Tirá-la de dentro dessa caverna. Talvez como se o corpo fosse uma própria caverna para a alma, né? Há de se pensar algo nesse sentido. Então eu me coloco como uma espécie de fugitivo, né? De alguém que precisa sair desse esquema, porque sabe que quanto mais eu alimentar isso, mais dependente eu vou ficar desse processo, né? Então, essa busca pela verdade, ela não é algo tão simples quanto parece, né? No primeiro momento, porque esse desenvolvimento integral vai exigir isso de nós, né? Como assim? Digamos que eu tenha uma afinidade mental com o que é verdadeiro, com o que é belo, com o que é bom, mas em minha personalidade essas coisas não estão bem resolvidas. Eu ainda tenho certos desejos, eu ainda, né, tenho uma série de vícios que eu preciso superar, né? Eu tenho ainda preguiça, gula, né? Eu ainda sou muito levado pelas minhas paixões, todas essas coisas. Se isso é verdadeiro, eu não tenho como atingir a verdade em seu sentido pleno, porque eu apenas tenho com ela um compartilhamento de valores mentais, um compartilhamento de poderia até dizer ideológico, né, com a doutrina, mas eu não tenho uma vivência nisso. E para a verdade, para a busca da verdade, a vivência ela é sempre muito mais contundente, muito mais, como posso dizer, determinante do que a busca através do intelecto. Ainda que esses dois elementos eles sejam intimamente complementares. Eu sempre preciso, né, trabalhar as duas partes, né, como o ser humano ele é bípede, né? Então ele precisa ter os dois elementos para se equilibrar. Teoria e prática se complementam de uma forma íntima, muito íntima, de maneira que não há como, eu pelo menos não consigo ver e enxergar a prática sem uma teoria que é em base para que aquela ação naquele momento específico ela tenha faça parte de um contexto universal. E também a teoria precisa ter um campo de ação para que ela não nade ou que não caminhe em elementos totalmente vazios, né, e que virem apenas um eterno silogismo que não tem finalidade, que não tem um porquê, né?
Quando a gente fala da filosofia como um elemento teórico, é meia verdade, uma vez que a filosofia ela é algo eminentemente prático, no sentido em que você tem como aplicar mudanças contundentes dentro da sua vida, seja através do estudo da metafísica, seja através do estudo da moral, seja através do estudo de qualquer área da filosofia. Uma vez que você encontra uma verdade, você percebe que aquilo é valioso, que aquilo é verdadeiro e válido, vale a mesma coisa, né? Mas enfim, você busca isso. E nesse processo de buscar isso, você muda a sua vida, você muda aquilo que te faz ser quem você é, talvez não de forma essencial, mas de forma circunstancial. E isso te muda de maneira, assim, não vou dizer de forma definitiva, porque sempre há como voltar atrás, né? Mas é algo que te qualifica enquanto ser humano, porque você está agora mais alinhado, mais coerente com essa verdade, tá? Então, a educação dá a visão para a alma perceber e enxergar a luz da verdade para que ela possa segui-la, para que ela possa buscar a saída da caverna, tá? Então, é todo um processo que leva-se bastante tempo, né? Leva-se muitos anos e precisa-se de muitos processos nessa etapa, né? Muitas etapas nesse longo processo. Então, eu preciso ter desde uma estrutura mental bem desenvolvida através da lógica, através da dialética, através do estudo da literatura, né? Fortalecendo a memória, a imaginação, principalmente essas duas ferramentas, mas também a atenção, né? Inteligência. E eu preciso também ter uma fortaleza moral, né? Que dê uma estrutura para minha personalidade não ficar aquela coisa gelatinosa, né? Que não consegue ter a capacidade de manter as suas decisões ou manter os seus valores ao longo de uma vida de provações, porque as provações virão, né? E claro, né, não poderia deixar de ter, né, uma capacidade, né, prática mesmo na vida, ou seja, saber fazer alguma coisa, né, para que eu consiga transformar em algum campo da minha vida essas teorias em vivências, né? Então, isso pode ser na sua profissão, pode ser através de um trabalho voluntário específico, alguma coisa, não importa. O importa é que em algum campo da sua vida você precisa fazer algo bem, porque fazer algo bem feito, tecnicamente bem feito, e tendo como base essa estrutura da verdade que fortalece as nossas decisões, que fortalece aquilo que nós somos, nossa identidade, isso vai isso vai servir de base, de referência para toda a nossa vida. E quem, né, nos observa de fora vai se inspirar através dessa ação. Podemos não ser perfeitos ou muito bons em tudo, né, como era o Leonardo da Vinci, sei lá, ele fazia tudo muito bem feito. Não tem problema. O importante é que eu consiga aplicar pelo menos em uma área da minha vida essa perfeição que eu consigo contemplar no campo filosófico. Então, pode ser através da música, pode ser através de uma arte, de uma cenaria, pode ser através do campo jurídico, qualquer coisa. Desde que você tenha uma capacidade técnica bem desenvolvida, apenas uma. Porque saber fazer bem uma coisa é aprender a fazer bem todas as outras coisas. Porque tiramos delas os princípios necessários para que algo saia-se bem, né? Basicamente alinhando a mente que planeja, o coração, né, que atua e se mantém no seu centro, e o corpo que o coração, que eu quis dizer que o coração que motiva, né, e o corpo que atua, tá? Então, sobre a filosofia como e a sua relação com a educação, para esse vídeo é isso, tá? Caso vocês queiram que eu fale mais aqui do mito da caverna, deixa um comentário aqui embaixo, né? Mito da caverna,
que aí eu adianto, né, esse elemento. E se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e é isso, tá bem? Fica bem e até a próxima.